São instalações, há 7 instalações, portanto, onde o artista nos convida, através da sua arte, a fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento, portanto, o comportamento do ser humano no seu habitat, neste caso no nosso planeta, e o que é que tem vindo a ser o nosso comportamento através do movimento artístico muito acarinhado pelo artista e do qual ele foi bastante influenciado, que é o movimento artístico de futurismo, ok? Vamos iniciar então na primeira instalação. Está tudo bem. Oh, Getúlio, já estás bem? Já estás bem? Pronto. Podem aproximar-se mais também para este lado, que é para o grupo todo poder. Com licença. Espalhem-se para este lado, por favor. Ok. Vamos falar desta primeira instalação, que é no fundo, e como eu estava a falar, do movimento futurista, que foi o movimento artístico que mais influenciou, portanto, o Víctor Ferrando, este artista, e temos aqui no fundo uma homenagem a esse movimento do futurismo. O que estamos a ouvir neste momento é o Manifesto Futurista de 1909, que está a ser dito, não é? Estamos a ouvir o som nas colunas do Filipe Tommaso Marinetti, que foi o mestre, portanto, o principal impulsionador e o criador deste movimento artístico. E temos aqui, portanto, uma homenagem ao mestre do futurismo italiano, Filipe Tommaso Marinetti. Temos também aqui a representação, portanto, a crucificação cósmica em nome da arte, feita através de uma criança, que é também a representação do símbolo e é o símbolo também da inocência. Inocência essa em que o artista se revê bastante. Estes dois boiões que estamos a ver representam o desinfetar da arte, portanto são dois boiões desinfetantes, e o futurismo, a partir do seu aparecimento, veio ditar as suas próprias regras e veio fazer com que, ou veio pelo menos ditar o desaparecimento da arte, dos cânones artísticos até então. Portanto, daí que tenhamos aqui então estes manuscritos que foram queimados, portanto o movimento futurista veio para quebrar toda a arte que estava antes desse movimento. Depois, todos estes nomes que desembocam nestes instrumentos que traduzem sons irregulares, também muito próprios do futurismo, são todos aqueles artistas que, com o seu mestre, impulsionaram este movimento. Resumidamente, o movimento futurista defende o avanço e o progresso da tecnologia, portanto, o avanço da máquina e o progresso da tecnologia em detrimento do nosso próprio progresso enquanto seres humanos. Portanto, todas estas malas significam e simbolizam o viajar de todos os futuristas acompanhando o seu mestre. O que nós vamos reparar nas restantes instalações é que este avanço tecnológico, todo este avançar da máquina, tem ido não no sentido do nosso avanço, mas tem ido contra nós, portanto, da nossa própria destruição como seres humanos e também do nosso habitat, do planeta Terra, ok? Vamos? Ainda não? Muito bem, vou então falar desta segunda instalação, Fluxus Communication, em que temos uma instalação construída pelo artista, em ferro, não é? E se repararem, e se quiserem fazer o exercício de contar todos estes quadrados ligados entre tubos, todos eles ligados entre si, temos 44 quadrados, que são uma representação de todos os líderes mundiais, ou pelo menos dos mais importantes do nosso planeta. Todos estes tubos estão interligados entre si, excepto um que está ligado com este extintor, se repararem. Então, nós temos a representação de uma infância completamente destruída, uma infância que não foi a mais feliz, não é? Uma infância em que foram retiradas muitas das coisas que fazem parte de uma infância feliz, não é? E então temos a criança que pede, neste caso, será aos Estados Unidos da América, que é também o 44º presidente, neste caso Barack Obama. Há aqui um pedido, um auxílio, através de um extintor, que é um objeto, um instrumento que é utilizado em caso de emergência, daí a emergência também deste pedido, para a extinção da fome. Portanto, temos aqui claramente uma interjeição do stop, não é?
com um peixe numa travessa, que é claramente uma mensagem de apelo à extinção da fome. O que é que acontece? Se este pedido feito por esta criança não for ouvido por este líder mundial, que é quem realmente tem o poder e tem a influência ou uma das pessoas que tem o poder e a influência de acabar com este mal no nosso mundo, portanto, os meios de comunicação irão falhar se este pedido não for ouvido. E o telefone vermelho, portanto, e todos os meios de comunicação continuarão desligados e quebrados ao pedido desta criança. Como estávamos a falar no movimento futurista, e uma vez que foi o principal movimento que influenciou este artista, temos também aqui a mensagem de que todo este avanço tecnológico não permite que se acabe uma coisa que já deveria estar extinta há muito tempo, não é? Que é a fome. Portanto, se pensarmos um pouquinho, e vou falar-vos talvez um caso mais que não foi há assim tanto tempo, foi o caso da Segunda Guerra Mundial, não é? Que temos, por exemplo, Adolf Hitler criou com outras pessoas, não é? Criaram máquinas enormes, máquinas fantásticas, mas com que fim, com que propósito, não é? A nossa própria destruição. Portanto, estamos a enverdar por um caminho de avanço tecnológico que não nos está a defender, nem nos está a proteger como seres sociais portanto, e todos estes conceitos e valores da comunidade e tudo isso, não nos estamos a defender nem a nós, nem ao nosso habitat. Portanto, todo este continua-se a dar bastante valor ao poder, à influência e, sobretudo, à supremacia do dinheiro. Daí que um pequeno auxílio, um pequeno pedido com uma extinção da fome é inconcebível que ainda não tenha sido ouvido nos dias que correm. Agora vamos passar a ver, portanto, a supremacia da máquina. E aqui é um dado curioso porque um pedido com uma fome não foi ouvido, mas no entanto continua-se a avançar abruptamente no processo tecnológico, transformando-nos a nós, seres humanos, numa espécie de seres biomecânicos, não é? Portanto, agora somos nós, é a máquina uma extensão do homem. No entanto, poderá vir a ser ao contrário, poderemos ser nós uma extensão da máquina, e esse é que é realmente o perigo de um futuro que poderá não ser muito risonho. Neste caso, temos aqui a representação da supremacia da máquina, que é conduzida por um ser humano, no qual lhe foi retirado toda a sua verdadeira essência, todos os seus valores, todo o seu sentido de comunidade, toda a sua essência, toda a sua inocência. Uma vez que ele está decapitado, reparem, isso é um pouco a representação dessa falta, essa perda de valores. E então ele conduz a máquina, não sabe bem para onde, mas será a máquina que conduz o ser humano e não o contrário. E aqui temos um tema que ele vai insistir um pouquinho daqui para a frente também, que é o tema da mãe, portanto, na sua universalidade. Temos a mãe que está completamente ferida e foi separada do seu filho por todo este avanço tecnológico, por todo este processo tecnológico. Portanto, e quem tem o poder, quem tem o poder de alterar, e neste caso quem serão os futuros cientistas e quem tem o futuro nas mãos, são as crianças. Reparem que a criança está no controle de toda esta situação. A mãe simplesmente teve que se adaptar a todo este processo, estando a ser triturada por todo este movimento, por todo este avanço tecnológico, transformando-se também ela num ser biomecânico. Portanto, há aqui claramente um alerta da transformação do homem num ser biomecânico. A única representação que está aqui associada à vida, no seu estado mais puro, é a água. Reparem que todos estes boiões de água, que são o estado mais puro da vida, continuam a injetar um sopro de realidade em todo este mecanismo, ou seja, no ser humano que está a conduzir a máquina. Funciona também um pouco como o embrião, se assim quiserem ler esta instalação. Na instalação seguinte, que é esta, que podem se aproximar, temos uma continuação desta mensagem. Portanto, a mensagem que está nesta instalação é um pouco a mesma, é um pouco esta continuação, de que não é o ser humano que conduz o futuro, mas sim a máquina. Reparem que a máquina está a conduzir o nosso futuro e o ser humano, mais uma vez, injetado pela água, que é portanto, o único elemento aqui essencial à vida, continua a fazer um seguimento de tudo isto, não sabendo muito bem para onde. Isto também é um alerta importante porque as próximas gerações, portanto, as gerações dos mais novos, não é? Irão chegar a este mundo num estado de avanço tecnológico bastante relevante e provavelmente daqui
há alguns anos, não é? Num futuro próximo, não conseguirão inverter a situação a que chegámos. Daí que seja importante esta mensagem do artista para que saibamos educar as gerações vindouras para este problema. Obviamente que a tecnologia é necessária, nós hoje em dia conseguimos fazer muitas coisas através da tecnologia, mas reparem que as próximas gerações não terão que construir obras de arte, porque já haverá certamente algum equipamento tecnológico que as construirá por elas. Não terão sequer portanto, não terão de trabalhar os seus cérebros, não é? Não terão de estimular-se, perderão todos esses valores associados à criatividade, associados à essência e aos valores que são muito próprios da nossa espécie, não é? Do ser humano. Daí que este alerta seja feito desta forma, mas isto não é só uma visão sinistra do artista e um pouco apocalíptica, eu percebo que possam levar para esse sentido, mas é também uma mensagem de esperança para que o rumo das coisas seja lentamente, esperemos que seja mais rápido do que aquilo que estamos à espera, mas que saibamos educar-nos a nós próprios nesse sentido, de forma a podermos melhorar um pouco a situação a que podemos chegar, não é? Vindo a ser conduzidos, em último caso e em última instância, iremos assistir um pouco à destruição do nosso habitat. E essa destruição vai ser proporcionada por nós próprios, porque nós próprios iremos fechar o nosso próprio caminho e iremos destruir uma dádiva que é, neste caso, a natureza, não é? E então temos aqui uma mensagem, claramente uma mensagem, sobre a emissão massiva de gases tóxicos na atmosfera. O planeta, estando num estado, portanto, numa visão hipotética e um pouco negativa, mas que é importante que haja esta mensagem, uma visão hipotética, quando o planeta estiver praticamente poluído, o ser humano terá de se adaptar a essa poluição. E para se adaptar a ela, terão de lhe ser, portanto, adaptados neste caso, uns tubos, não é? Que lhe vão extrair toda essa poluição, na qual encontraremos-nos contaminados com ela, então teremos de adaptar todos estes tubos que nos irão retirar a poluição dentro dos nossos próprios corpos e estes gases serão emitidos para a atmosfera. Reparem que temos aqui, mais uma vez, a representação da mãe que, incapacitada de gerar uma boa vida, ela tem duas moletas ao lado, neste caso, no sítio onde deviam estar os braços, não é? Tem duas moletas como na significação de incapacidade de gerar vida. E reparem que ela aborta sobre uma placa de alta tensão, o que é uma mensagem claramente forte, uma mensagem um pouco chocante, mas que, lá está, como eu estava a dizer, é também o choque, é o pretendido pelo artista para que as pessoas interiorizem um pouquinho desta mensagem. Todos estes sapatos representam cada um de nós como seres humanos, também nós contaminados, cada um de nós contaminados por todos estes gases. Isto tem uma mensagem simples, que é, através do carril ferroviário, que é também um material de eleição do artista, uma vez que ele, aliás, todas as esculturas que ele tem no exterior são feitas através de material ferroviário, ou seja, o ser humano fechou o seu próprio caminho e caímos na própria armadilha que nós próprios criamos, não é? É irónico, mas poderá ser uma realidade. Eu sei que é uma mensagem um pouquinho forte, mas certamente toda a gente percebe qual é que é o objetivo, não é? O objetivo de toda esta mensagem, toda esta reflexão. A exploração espacial, neste caso, sobre a vida, o que será a vida noutros planetas e o que será a exploração espacial. É um tema que também me motiva e o influenciou bastante, toda esta paixão que ele tem pelo universo. E é daí que ele vai partir também com o movimento futurista, é daí que ele vai fazer a sua arte. Neste vídeo são também compilados sons originais dos planetas, portanto, sons que foram concedidos pela NASA e que estão aqui compilados. Portanto, há aqui vários sons que são originais de alguns planetas do Sistema Solar.
lá está, como eu estava a dizer, fascinado pela exploração do cosmos e pelo estudo da astronomia. Todas as esculturas dele são soldadas a partir de dentro, portanto, por fora é impossível ver as soldas, ele solda tudo a partir do seu interior. Esta é uma representação do planeta Marte, reparem que é ferrugente, o óxido próprio do planeta. Uma representação de Vênus, esta, está lá no exterior. É uma representação de Neptuno, precisamente, pela cor e pelos espelhos que fazem a representação de todos os satélites que circulam Neptuno. Esta é uma homenagem a Plutão. Penso que esta escultura ainda não está concluída, o artista está a trabalhar nela. Esta está no piso 2, esta instalação, depois falar-vos-ei sobre ela. Referi também que o artista, antes de ter exposto aqui em Castelo Branco, portanto, esta exposição veio da Cidade das Artes e das Ciências de Valência. Não sei se alguém já teve a oportunidade, eu pessoalmente por acaso ainda não, mas já vi várias imagens, inclusive da exposição dele lá, e é um sítio encantador. Este está mais uma vez Neptuno. Esta peça chama-se Luna Saturni, que representa o planeta Titã, a Lua Titã, do planeta Saturno, mais uma vez, Vênus. Tem esta cor avermelhada, porque Vênus é um planeta que atinge cerca de 470 graus centígrados, portanto é muito, muito, muito quente. Marte, reparem no óxido de ferro, que é o pó, o solo de Marte é constituído por pó de ferro, daí que seja ferrugente. Aqui está então a Cidade das Artes e das Ciências, foi a exposição que fez anteriormente. E reparem que temos na mesma, a instalação que está aqui no piso -1 está ali adaptada de forma diferente. Portanto, este artista nunca faz a mesma instalação duas vezes. Ele adapta sempre a instalação ao espaço onde vai expor. Apesar dela ter a mesma mensagem, ela contém sempre a mesma mensagem, mas ele faz questão de a adaptar sempre ao meio. Haver essa ligação, haver essa harmonia em relação ao meio onde tem a sua escultura. Temos também o próprio artista, não é? Que é aquele senhor. Além de ter estas esculturas de grande escala, ele também faz réplicas com as mesmas mais pequenas, uma vez que o artista também vende as suas peças e provavelmente comprar uma escultura de grandes dimensões não é propriamente, pelo menos em termos de espaço, para ter no quintal não é propriamente agradável, portanto ele tem estas esculturas de menor escala. Muito bem, penso que já tiveram pelo menos uma perspectiva do que é a escultura do Vítor. Agora, convidar-vos-ia para subirmos então aos pisos superiores. Depois toda a plateia do auditório vai até ao piso 2. Portanto, isto é um espaço muito amplo, vai ser um espaço muito agradável. Voltando de novo, não sei se ainda faltam elementos do livro, eu creio que sim. Não estamos todos. Vamos esperar mais um bocadinho.
posso falar já disso. Lá em cima também, na instalação dos sapatos, depois vamos ver com mais a pormenor. Mas ainda bem que falou assinalou hoje, creio que é 70 anos da libertação de Auschwitz. A felicidade e a infelicidade de estar em Auschwitz há relativamente pouco tempo e arrepiante, conseguimos ver de perto. Auschwitz foi mantido, foi desinfetado, basicamente, mas fizeram questão de manter Auschwitz tal e qual como foi libertado, e é arrepiante, é horroroso perceber o que é que se passou ali. E há muitas pessoas que associam também esta exposição ao Holocausto, sobretudo através das formas de sapato, que também a imagem desta exposição, a forma do sapato, os carris ferroviários, que faz lembrar a chegada dos judeus a Auschwitz, automaticamente. E temos também aqui um dado curioso que remete realmente para esse período terrível da história, que é o facto do artista utilizar armas nucleares, objetos dos anos 40 e anos 50. Mas é que o facto mais curioso ainda é que como é que ele tem objetos tão antigos, não é? Tem uma mensagem também para o futuro. Também percebi que tivemos já pouco tempo por perceber, e também espanhóis, não é? Que nos disseram precisamente isso. Coisas que já não viram há imensos anos, não é? Coisas que faziam parte das suas infâncias, brinquedos, as nossas cidades, até em Espanha, na própria Guerra Civil e tudo mais. Um país vive em paz no sistema solar. Reparem que as tropas estão organizadas em bateria e são, mesmo desta forma, têm um aspecto fértil, porque representam os 5 satélites troianos que giram contra o mar, e o mar é constituído por pó de ferro, daí que eles tenham esta ligação, eles têm que estar conectados um pouco com o tipo de planeta que o artista se dirige. O interior destas cabeças de vidro, o artista, ao trabalhar todas estas peças de ferro, o óxido que ia caindo, o artista guardava, foi enchendo todas estas cabeças, a personalidade dos guerreiros que avançam. Estão a ser atentamente acompanhados por um general, que será esta peça aqui, esta escultura aqui. O general que está a acompanhar todo este avanço das tropas sobre o planeta Marte. Reparem que ele também é o símbolo da inteligência. Reparem nos cérebros, são cérebros verdadeiros, são cérebros de vitela, que estão incluídos em formol, que é um líquido que os conserva. E todas estas máscaras de gás. As máscaras de gás é também uma das grandes paixões deste artista, só fazendo um pouco esta parte, uma vez que estamos perante, neste caso são 6 máscaras de gás iguais, mas o artista é um dos 3 maiores colecionadores de máscaras de gás do mundo. Eles já tiveram entre eles a ver quem é que tinha mais máscaras de gás, não conseguiram saber bem quem é que realmente é o número 1 ou não, mas em casa ele tem um museu com 2.000, ele falou em 2.700 e qualquer coisa, máscaras todas diferentes, fora as réplicas que ele compra das mesmas que já tem, e ele é também fascinado pela máscara de gás. Esta peça escultórica é amarela, porque está ligada, não sei se repararam, mesmo no vídeo, e a peça que lá está fora, que é a Luna Saturni, que é aquela peça amarela, a escultura amarela que faz a representação do planeta Saturno. Isto porquê? Porque até há bem pouco tempo a comunidade científica acreditava que poderia haver vida em Saturno, uma vez que em Saturno, na Lua Titã, no planeta Lua Titã. Uma vez que a constituição da Lua Titã é muito semelhante à da Terra há milhares de anos atrás, portanto suspeitava-se que poderia de alguma forma existir lá vida. No entanto, a comunidade científica nunca conseguiu saber se realmente existiria vida lá ou não, porque a Lua Titã está envolta por uma camada muito grande de pó, uma nuvem muito grande de pó, portanto eles nunca conseguiram ao certo saber, só há bem pouco tempo é que descobriram que realmente não há vida em Titã. E na representação da busca por vida em Titã está aqui o general que é a maior experiência da busca por vida no planeta. Daí que esta espécie de general, chamemos de general, terá sido retirado dessa missão, pois descobriram que não existe vida mais em Titã e foi destacado para preparar as tropas do que será o início da humanização do espaço em Marte. Daqui a 30 anos, certamente, toda a comunidade científica teria mente que o homem irá até Marte.
Agora, vamos ver. Então, esta instalação será então aquela que mais nos leva até ao que está hoje a ser assinalado pelos 30 anos de libertação de Auschwitz. E é um bocado aquela imagem, não sei se têm presente uma célebre fotografia da libertação do campo de Ricardo Aldões, de Auschwitz, que são os judeus a saírem em massa, não é? Eles quando estão a ser libertados, até há uma foto de frente em que eles caminham todos para a saída do campo, não é? E poderá também fazer-nos lembrar um pouco essa saída, essa libertação do povo judeu, os judeus e não só, de Auschwitz. E isso poderá ter uma ligação com o que será o futuro, com o que será, portanto, esta exploração espacial e do que será o caminhar da civilização humana sobre Marte, porque esta instalação representa o caminhar dos humanos sobre o planeta Marte. Reparem que o carril ferroviário faz aqui mais uma vez a ponte para o planeta Marte. Todos estes sapatos, portanto, são os humanos a colonizar o planeta, mas num estado de sabedoria e de respeito total pelo planeta em questão. Isto poderá estar ligado também lá está, com essa libertação. Temos, claro, que o final da Segunda Guerra ficou marcado pela libertação de vários campos, não é? Mas obviamente aquele que mais marcou foi, sem dúvida, foi o campo de Auschwitz. Isto poderá significar, portanto, a libertação das pessoas, não é? Portanto, as pessoas finalmente conseguimos ver os passos, nós olhando para estas formas de sapatos, praticamente conseguimos ver as pessoas a caminhar, a serem libertadas. E podemos fazer a ponte dessa época para o que será daqui a 20 anos, caminhar sobre o planeta, de uma forma que também o ser humano se libertou de todos e quaisquer preconceitos, se libertou dos poderes dos jogos de influência, do poder da supremacia, quer de uma potência, quer de outra, e realmente conseguiu ir num estado de calma, num estado de respeito, mais uma vez, frisando, colonizar o planeta ou humanizar o planeta e deixá-lo dessa forma mesmo, a viver em paz no sistema solar. E o ser humano, nesta medida, alcançou um estado de sabedoria total, porque reparem, todos estes fios que seguram os sapatos representam a fragilidade do ser humano. Reparem que o ser humano conseguiu finalmente saber que é um ser frágil. E, no entanto, nós neste mundo e nós no nosso planeta não somos mais que uma simples mosca. Reparem que nós temos tanto direito de estar aqui como uma mosca. Agora, o ser humano, claro, é dotado da inteligência, temos a capacidade de controlar tudo. Não é? E aí é que está real, e aí é que reside o fantástico ser que nós somos, que é o facto de podermos controlar tudo e o facto de podermos conduzir, não é, digamos, o rumo das coisas. Somos seres fantásticos, não? Acho que não há nenhum ser que se assemelhe ao nosso. Por isso, que o artista tenha muito, se nós temos essa capacidade de controlar tudo, ao menos que o façamos de uma forma ponderada, de uma forma responsável, de uma forma justa, para que possamos viver bem connosco e com todas as espécies e com todo o espaço que nos envolve a nós como seres. Sem dúvida absoluta que, apesar do artista talvez nem tenha pensado tanto nessa questão do holocausto, mas eu próprio coloquei essa questão, faz um comentário isso, e ele diz, claro, que pode estar associado. A arte contemporânea também é isso, é cada visitante, cada pessoa poder retirar a sua própria conclusão, poder retrair a sua própria mensagem. Isso é muito importante quando se trata de arte contemporânea. E não limitar a peça de arte, porque a peça de arte tem que viver por si só. Uma peça de arte que não tem a vida própria acaba por não ser arte, não é? Uma peça que, se nós formos a um museu, seja ele qual for, e que alguma peça não nos transmita nada em concreto, não nos transmita um sentimento, não nos transmita o que quer que seja, portanto, essa peça não vive sozinha. Por isso que os artistas que não vivem para sempre, obviamente, por isso é que temos artistas de nome, e neste caso nem estamos a falar de instalações, podemos falar de pintura, não é? Temos artistas como Picasso, Van Gogh, etc., outros tantos, que as suas peças vão viver para sempre, porque elas têm realmente vida própria, claro, associadas a um gênio ou a pessoas que conseguiram de facto criar e fazer com que a sua marcha, com que o seu produto para sempre se espreite. Para sempre. Portanto, aqui para acabar,
será então ficarem com esta ideia de que será a exploração espacial daqui a alguns anos e estarmos atentos também ao rumo que essa exploração poderá vir a ter e ao impacto que tudo isso poderá vir a ter nas nossas vidas daqui para a frente. Tudo isto também é uma mensagem de esperança. Ele batalha muito nesta esperança de poder vir realmente a ter um futuro risonho. Portanto, deixo esta última dica e esta última deixa, que é o fim da exposição. Portanto, ela termina aqui. Agora vou-vos convidar a ver a paisagem da cidade, também é uma obra de arte. Já, mas com esta luz não. Pois, se calhar não acho que esta luz. Pois, por causa do sol e o reflexo. Mas isto é tudo então. Ficas tu também na fotografia. Isso ainda fica melhor. É uma selfie forçada. É uma selfie forçada. Eu costumo fazer melhor, mas como era assim, a ideia não era para tu saber já tarde, mas para passar lá para cima para o chá, então fiz pequenininhas para tipo oferta com o chá. Estás a filmar um queijinho. Nós temos que ter um cuidado desgraçado. Até o partido do queijo tem direito à contagem. E então aqui o Joaquim. Opa, não filmas a mim, filma só o queijo, porque essa está-se agora a filmar para mim. Aqui é. É que não é, deve ser. Fica mais bonito. Não, deve ser ainda as almas do. E esqueci isso. Bastante. Porquê? Vamos já aqui todos doidinhos. Isto é muito a filmar tudo. Há um poema que é aqui na Terra a fome continua, astronauta, aqui na Terra a fome continua, cantado por Pedro Barroso, não sei se conhecem. Tem precisamente a ver com as viagens espaciais, o homem que parte à descoberta do espaço, mas aqui na Terra a fome continua. Eu vou tirá-lo do YouTube, eu até tenho um disco e vou-vos enviar, se alguma aula de formação cívica quiser abordar esta temática, que acho que é muito atual e deve ser uma batalha diária nossa. Este lanche, quando o António sugeriu que a seguir até se fizesse aqui um pequeno breve para estarmos um bocadinho juntos, realmente é importante porque a medalha tem sempre duas faces, o bom e mau, o otimismo e o pessimismo. A visita realmente é de um terror, não é? Deixa-me perplexa a perplexidade de um horror que nós conseguimos cometer aqui na